como foi que começou isso? Como esse desejo por competir veio de onde? Porque jogar, todo mundo joga desde criança, normalmente, a gente que é nerd, né? Mas como foi que você falou, tá, agora eu vou levar isso a sério? Bom, a gente pode começar pela parte que meu pai me fazia de babaca jogando de baraca no MK2. Por que, babaca? Babaquinha, top. Porque ele foi o primeiro a dar risada da minha cara, dando anti-aéreo em mim. Ah, eu ficava muito bom. aquele negócio. Uhum. E eu de Liu Kang, eu queria cortar aquilo de alguma forma. E eu lembro, eu acho que eu tinha o quê? 5 anos? Eu tinha 5 anos de idade. Pra referência, eu tenho 34. Então... 2 anos mais novo que eu. Então, né, eu lembro dele dando risada, de eu pular no negócio, tentar cortar, tomar o bagulho, ele dava risada, né? Mas meu pai jogou futebol competitivamente, né, foi goleiro e tal, então acho que um pouco disso veio pra mim, né, essa ideia de não desistir e tal. E ironicamente, né, cara, falando de Street Fighter, eu não gostava muito de Street Fighter. Mesmo? No começo, cofeiro. Então você é da tribo do Igor, King of Fighters. Provavelmente sei menos que ele. De KOF, hoje em dia, porque, cara, muito difícil obter conhecimento de tudo ao mesmo tempo, mas assim, né, eu adoraria saber mais do Igor jogando KOF, né, porque eu vi ele jogando um pouco, né, eu estudei um pouquinho do gameplay do Igor por um tempo. Caraca, porque ele jogou bastante competitivo durante uma época, né? Né, tu olha, o cara tá, né, eu conheci o Igor inclusive em 2017, mas isso é outro assunto, né, treta 2017, ainda sobre espírito competitivo, né, era mais KOF, mais em tudo que eu podia fazer. Na época que eu comecei a jogar Street Fighter 4, pra ter uma ideia, eu tava jogando mais a sério, era jogo de ritmo, jogo de música. Como é que era o nome daquele que tinha pra DS? Esqueci o nome. Eu não joguei nada de DS, mas qual assim, de eu Osso? jogava Stepmania, né? Stepmania. Ou Osso Mania também, né? Vende Stepmania, eu acho. Não tenho certeza da origem de Osso. Mas Stepmania e Pump. Ah, então o de dança de chão mesmo. Achei que você jogava o de clique. Não. Eu jogo o de dança Caralho. e eu jogava a versão teclado disso também. Né? Nessa época eu tava jogando mais isso. Street Fighter 4 apareceu um tempo antes disso, né? O Evo Moment, obviamente. Evo Moment foi onde... Tá, um dia eu quero... Inclusive foi a chama. Foi o início da chama, porque... Daigo, essas coisas que são maiores que a vida, sabe? Tu na discada, sem a mínima ideia do que tá acontecendo, tentando acessar o site do Shoryuken.com na época. Né? Eu era esse tipo de pirralho, assim. Esse tipo de guri. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu tô morando em São Paulo há 4 anos. Pandemia fez eu ainda não perder o sotaque. Minhas mais sinceras desculpas por isso. Mas, né... Então, Evo Moment, comecei a jogar um pouco mais, com um pouco mais de vontade KOF. Ah, foi do Evo Moment que te fez jogar KOF, não te fez jogar Street Fighter. Porque a gente não tinha acesso a Street Fighter, né? Fliperama no Brasil, muito difícil tu ter acesso a Street Fighter, principalmente o 3, no caso, né? Sim. Então, cara, Street Fighter 2, onde tu vai, tem. Né? Tu vê SF2 hoje em dia, onde tu não quer ver SF2. Então, né, também é assunto pra outra hora, mas... A galera chamava o Street Fighter 2 de... Tinha aquela versão, que era a versão da rodoviária. Exatamente, mano. Sim. Né, então, começou por aí. Por volta de 2009, daí Street Fighter 4 saiu, cara, quero jogar isso aí. Né, eu lembro que na época eu não tinha nem acesso ao jogo, nem nada, mas eu trabalhava numa lan house. E eu levava um pendrive. E em casa, na época, não tinha internet, eu acho. Não tinha internet, se eu não me engano. Baixava todas as matches de campeonato que eu podia. Na lan house? Na lan house. Ia pra casa e estudava, mesmo sem acesso ao jogo. Porque você queria jogar muito jogo. Eu queria jogar o jogo. jogo. Né? Um fliperama local tinha, Capcom vs SNK 2, era o que o pessoal tava jogando na época. Mas nessa época você não pensava em competir, você só tava curtindo o game. Só tava curtindo o jogo, porque, né, nerdola e tal, tu quer ver o máximo de informação possível e tu quer aplicar. É tipo speedrun, né? Tu quer, especialmente os caras do N%, quer saber o que há de mais quebrado no jogo e tu quer usar. Sim. Né? Ao longo do tempo eu comecei a não gostar dessa parte quebrada de fighting games, mas isso vem também mais pra frente. Né? Mas começou por aí, toda a ideia de como um fighting game é jogado, isso aí é fascinante pra mim. Isso aí é lindo. É, porque quando a galera olha pro fighting game, eu acho que ele não é um jogo que ele claramente dá pra você entender o quão técnico e o quão especialista tem que ser no jogo. Porque tem alguns jogos que eles são mais complexos e você fala, porra, por exemplo, sei lá, StarCraft. Você tem que coordenar 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Qualquer tipo de RTS, seja Age of Empires, você olha pra aquele e fala, velho, isso aqui é muito difícil.
Mas quando você olha Fighting Game, você vê dois bonecos trocando soco. Aí você fala, porra, é só apertar um monte de botão. Mas, velho, o nível de detalhe é surreal, né? Sim, especialmente nessas horas que eu gosto de puxar Tekken. Tekken, Tekken é tu coisa de aperta doido. o que tu quiser, sai alguma coisa. Parece que teu boneco tá fazendo alguma coisa na tela, é legal. Aquele jogo é especial. Em nível de técnica. Profundidade. Cara, o quão técnico aquele jogo é loucura. É simplesmente insano. É extremamente técnico. Extremamente técnico. E é difícil tu passar do esmagador de botão pra aquele nível. Extremamente difícil. Sim, sim. Né? Já Street Fighter, né, uma certa desvantagem de Street Fighter nesse meio termo que né, SFC está tentando corrigir. Tu esmaga um monte de botão e em SF tu parece um idiota jogando. Nada sai, nada faz sentido. Você fica só balançando e soquinho, né? Só sai boneco chutando vento, full screen, assim, nada acontecendo. Daí, meu Deus do céu. Agora eu quero jogar esse jogo. E é assim que começa, pra maioria das pessoas. De alguma forma é sempre assim que começa. E como é que veio essa primeira... Você tava na nerdice de cavar o jogo, pegar a técnica, conseguir entender melhor pra só desempenhar bem. Você nem tinha acesso pra, tipo... Tá, agora eu quero competir. Porque é um salto absurdo. Você nem tinha um jogo. Ah, então. Isso foi legal. Os primeiros campeonatos foram em lan houses na cidade de Pelotas, perto de onde eu morava, que era Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Né? Eu fui a 2 campeonatos. Eu consegui ganhar os 2 Sem ter o jogo. sem ter o jogo. Né? Eu jogava no máximo... Onde eu tinha acesso ao jogo, talvez num fliperama, se tivesse como jogar. Mas era meio raro eu ter. Né? E eu lembro que... Não sei se foi no primeiro ou no segundo. Acho que foi no segundo. Eu virei à noite na lan house pra poder treinar o jogo. Um dia antes do campeonato. Na noite anterior. E foi assim que começou. Caralho. Foi basicamente assim que começou. Eu sabia alguma coisa, fui tentar botar em prática, tava morto. A essas alturas eu tava à base de energético. Quem nunca, né? Cara, nem começa com isso. Nem começa com isso. Hoje em dia eu tô tentando me libertar disso aí. É uma marra pesada quando É uma você marra fica muito pesada. tempo É, nele, bem. cara. E aqui, Você ó. de se O Diogo já tá libertar. macetando um aí, mano. Mas nessa época você começou a olhar o pezinho no competitivo, mas também por diversão. Sim. Né? E isso se tornou um objetivo, uma meta ainda muito cedo, ou você ainda demorou um tempo vivendo, entre muitas aspas, normalmente, antes de dizer, tá, agora eu sou um competidor? Cara, demorou uns 3 anos, eu acho. Um tempinho ainda. Demorou uns 2, 3 anos. Porque eu lembro que 2011 eu ainda tava... 2011 foi onde eu vi, cara, dá pra ir longe com isso aqui. Foi 2011. Teve um Qualify da SWC. Nossa, SWC, cara. Foi a coisa mais engraçada. Né? Aí que tu já começa a ver meio que a bagunça que pode ser campeonato de Fighting Games. Foi numa FNAC, num shopping, em Porto Alegre. Eu cheguei super cedo. Eu entrei antes da loja abrir. Os caras me confundiram com o staff. eu tava só esperando pra jogar o campeonato. Eu perguntava pra qualquer pessoa dentro da FNAC sobre o campeonato e ninguém sabia nada. Os caras não tinham nem ideia de que ia ter um campeonato Nem lá. ideia. Você era a pessoa que mais sabia sobre o campeonato. Talvez. Senhora. A Fernanda diz, você quer competir mesmo ou você não quer ficar aqui no balcão de formação não, que a gente tá precisando? Então, o negócio foi tão bem divulgado na época e tão disputado e as pessoas deram tanta importância pra aquilo que foi 3 malucos contando comigo. Caralho, o campeonato da SWC eram 3 pessoas. Qualify nacional da SWC deu 3 pessoas. Caralho, realmente. Um amigo meu que era quase tão bom quanto eu... não quero sair, cara. Eu tô de boa, fiquei em casa, hoje, sessão da tarde. Não, vim te ver jogar. Né, isso foi 2010, isso foi 2010. Classifiquei. E basicamente foi, parabéns, tapinha nas costas, né? Parabéns, então, a qualificatória nacional, ela vai ser daqui a um mês em São Paulo. Fui ver valor de passagem em 2010, 1K. Caralho, em 2010, R$1.000 é um infinito de dinheiro, cara. Sabe exatamente o que eu fiz, né? Não foi? Sim. Não, obviamente, é claro. Então, né, fiquei, aquilo doeu. Aquilo ali doeu, porque eu queria ter ido. Né, e um amigo meu, crítico no meu desenvolvimento como player, Bruno, o nome dele, né, 2012 já é onde entra um papel muito mais importante dele, mas ele me falou, tu não gostou disso aí?
faz isso nunca mais acontecer. E toda vez que algo me pegava e me machucava, eu pensava, né, como player, faz isso nunca mais acontecer. Faz isso nunca mais acontecer. E eu lembro, 6 meses depois, em Porto Alegre teve outro campeonato, né? A nível nacional, cara, campeonato... Nível nacional não, nível estadual. A nível estadual, cara, é evento de anime. A maioria dos campeonatos estaduais naquela época é evento de anime. Sempre era de anime, é. Por algum motivo, os caras já sabiam quem eu era. Porque eu tinha ganho os outros 2 na outra cidade. Você fala os organizadores. Ou o público. E os players. Os players, tá. E os players. Né, eu lembro que eu fui com o meu controle. Né, o controle arcade. Aquele quadradinho? Aquele quadradinho pequenininho, cara. Se tu digitar no Google Wrestle Joystick, tu acha ele. Wrestle de... De luta livre mesmo. Cara, é um controle que hoje em dia ele deve estar uns 100 conto. Mas na época... Nossa, cara... Era supra-sumo. Tu ganhou um controle, não importa. Exatamente. Né? Meu Deus, eu tenho um controle, né? E eu lembro que deu algum problema na placa dele, ele tava precisando usar adaptador. E eu joguei o campeonato num pad. Eu joguei esse campeonato de 2010 já em outubro, num pad de Xbox 360. Nossa. Eu podia ter levado meu controle, mas achei que os caras não iam ter adaptador lá, nem nada. Mas por que isso é importante, né? Esse aí, é exatamente esse aí. Olha ele aí. Cara, se um dia te disserem que não dá pra jogar em certos tipos de controle, os meus 2 ou 3 primeiros campeonatos estaduais foi nele.